Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática para a terceira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando, esse é o projeto Seduc em Ação 2021. Eu sou o professor Alexander Sampaio e o tema de hoje é Função Exponencial. Conteúdo importante para vocês, estudante da terceira série do ensino médio. E eu quero lembrar no início aqui já, o que eu sempre falo, nós temos uma missão, transformar a matemática na boa temática. Para isso, eu preciso que você participe junto comigo, aí sentado em frente à tela de televisão, ao computador, não importa o ambiente que você esteja. Eu quero que você, à medida que eu for falando, você também participe, responda alguma pergunta que eu fizer, mesmo que seja mentalmente. Por quê? Porque eu quero que você construa junto comigo o seu aprendizado, tá bom? Porque quem vai aprender é você. Eu serei apenas um facilitador. Então, vamos perder tempo não. Professor, você está enrolando. Não estou. Isso é muito importante você entender isso. Dito isso, qual é o descritor e habilidade que iremos trabalhar hoje? Resolver problemas que envolvam função exponencial. Hoje eu não vou dar aquela dica que a professora Joanede falou. Hoje nós vamos trabalhar com função exponencial, mas fica para as próximas aulas, teremos sim, trabalhamos com porcentagem, outras coisas que podemos esclarecer e trazer alguma configuração que você vai usar na sua redação. Mas hoje, função exponencial, muito importante para você. Então vamos lá. Eu quero que você agora leia junto comigo. Lembra daquele momento que eu falei que eu vou pedir a sua participação? Então vamos fazer o seguinte, olhe para a tela e me acompanhe junto comigo à medida que eu for lendo. Você leia junto, por quê? Porque você vai aprender melhor. Então vamos lá? Então, conceito básico significa que é um conceito que você vai o quê? Aprender. Deixa eu pegar aqui o meu laser para que vocês possam ir junto. Aqui, ó, fazendo a leitura, que eu falei, conceito básico. Chamamos de função exponencial toda função em que a variável aparece no expoente. Já é uma informação útil para você. Assim, temos que uma função exponencial f de R em R, aqui está falando de real em real, esse aqui eu estou tirando o zero e ficando só com o campo positivo. É definida pela lei de formação, f de x igual a x. Lembra que eu falei? Deixa eu pegar aqui a minha canetinha e falar. Eu não falei que aqui, ó, lá no início, na leitura, o que falou? A função exponencial, toda função em que a variável aparece no expoente. Está aqui, ó, o meu x aparecendo no expoente. E esse Azinho, o que é, professor? Calma, daqui um pouquinho a gente vai ver. Em que A pertence aos reais e A, o que ele deve ter? Tem que ter uma característica, além de ser dos reais. Ele tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Por que diferente de 1? Já vou começar a escrever aqui para você isso aqui, ó. Pensa o seguinte, essa função aqui, ó, essa função. 1 igual, ou x, f de x igual a 1 elevado a x. Qualquer número que eu colocar no lugar do x, ela vai ser constante, ela não será exponencial, ok? Então, por isso que eu tenho isso aqui, ó, diferente de zero. A minha base tem que ser diferente de zero e ela tem que ser maior do que também zero. Ah, então ela pode ser meio? Pode. Pode ser um terço? Pode. Pode ser um quarto? Pode. Pode ser 0,001? Pode. Pode ser 1000? Pode. Pode ser 2? Pode. Pode ser 2,2? Pode. O que ela tem que ser? O ar tem que ser diferente de 1 e maior do que zero. Vamos continuar aqui. Isso é importante, informação muito importante para você. Olha aqui, eu trouxe aqui alguns exemplos. Exemplos de fundamental para você estudar. Vamos fazer isso aqui junto? Deixa eu pegar aqui agora, o meu marca-texto
E eu peguei o meu marca-texto e deixa eu mudar a cor do meu marca-texto. Eu sempre prefiro uma cor mais forte para que você não tenha dificuldade de enxergar aí na sua casa à medida que eu for falando e mostrando para vocês, trabalhando essas funções exponencial. Vamos pegar o nosso primeiro exemplo. Vamos lá? Olha comigo na tela. Exemplo. Está aqui, ó. O nosso primeiro exemplo, f de x igual a 2 elevado a x. Vamos ver se essa característica é uma função exponencial. Primeira coisa, vamos identificar. Vamos identificar? Aqui, ó, esse 2, o 2 aqui, apresenta com aquele azinho. Ele é diferente de 1, ele é maior do que 0? Também, 2 maior do que 0, diferente de 1. E aqui, a minha incógnita ou a minha variável está no expoente? Sim, olha aqui, ó, é o x aqui no expoente. Então, é uma função exponencial. Lembra que eu falei? Aqui, vamos olhar para a nossa o segundo exemplo aqui. É importante que você perceba, esse exemplo aqui. O que eu quero que você veja? Aqui está o nosso x, a nossa incógnita, a nossa variável, está no expoente, está. Agora, olha aqui, ó, meio, é meio, tá bom? Vamos colocar aqui meio. Meio, ele é maior do que 0 ou menor do que 0? Eu vou escrever assim. Qual dessas duas informações está correta? Essa aqui está errada, né? O meio é maior do que 0. Então, tá ok. Essa aqui, ó, tá ok. E é diferente de 1? Meio é diferente de 1? Ah, você me fala aí, responde comigo. É diferente. Essa aqui também está ok. Ah, então vamos ver o nosso último exemplo aqui, para facilitar a sua aprendizagem, que você vê que eu posso ter qualquer cara com a função exponencial. O que é? Por que você colocou aqui y, professor? Porque eu posso tanto escrever y ou é a mesma coisa de eu escrever f de x. Ou, em alguns momentos, a gente também coloca g, h de x, denotando uma função. Então, vamos ver essa nossa função aqui. Y é igual a 1 sobre 4 vezes 3 elevado a x. Agora, só o 3 está elevado ao x. É uma função exponencial? Vamos ver aqui. É diferente de 1? É diferente de 1. Esse aqui, ó, se você olhar comigo, isso aqui é diferente de 1. Agora, o expoente está elevado, a minha incógnita está no expoente? Está aqui. Mas, professor, ele não é o denominador dessa fração? É, mas está no expoente, ok? Então, é uma função exponencial. Muito importante. Agora, vamos seguir aqui. Qual outra coisa que você deve saber para que você entenda de função exponencial? Sabe responder tudo. Agora, é o gráfico, os gráficos. Quando eu falar aqui, eu quero que você preste atenção. Por quê? Porque gráfico é muito visual. Visual para que você, hora que você bater o olho, você nunca mais vai esquecer da característica de um gráfico de uma função exponencial. Então, eu peço que você venha comigo. Vamos lá? Vamos. Então, olha para mim, não para mim, na tela, tá bom? Olha lá comigo na tela, fica lá comigo. Agora, qual que é a minha função? Nosso exemplo aqui é aquela função, ó, f de x igual a 2x. Então, como que funciona a função? É a mesma coisa de uma função do primeiro grau, do segundo grau, não importa. A função exponencial tem um valor de x, tem um valor de y. Lembra que eu falei que o f de x eu posso também denotar por y. F de x eu posso denotar por y. Por quê, professor? Se você olhar no gráfico, esse eixo aqui é o eixo y, esse eixo aqui é o eixo x. Esse eixo aqui eu chamo do x, eu também chamo geralmente de domínio. E o eixo y eu chamo de imagem. Então, o que eu estou falando? Se eu colocar aqui, ó, no lugar menos 1 e fazer essa conta, que conta que você está falando, professor? Essa aqui, ó, y é igual a 2 elevado a menos 1. Vamos pegar aqui, menos 1. Como que eu faço?
Para que eu tire esse negativo do expoente, o que eu tenho que fazer? Eu pego e faço aqui, né? Eu inverto a fração. Então, coloco meio. Elevado a 1, não preciso colocar 1. Então, fica meio. Por isso que ficou, aqui é menos 3, né? Aqui é menos 3. É a mesma coisa. O 1 está aqui, ó, o menos 1, tá bom? Que ficou o meio, senão vocês não podem confundir. Agora, se eu colocar aqui, ó, isso aqui, 2 elevado a menos 3. O que eu faço? Eu inverto aqui, vou colocar aqui invertido, tá bom? E vou colocar elevado a 3. Quanto que é? 2 vezes 2 vezes 2, 8. Fica 1/8. Aqui eu não vou fazer todos com vocês, não. O que eu quero fazer? A característica do gráfico, tá bom? Olha aqui, ó. Quando eu coloco x elevado a menos 3, vai dar 1/8. 1/8 está muito próximo de zero, por isso que tem essa característica. X elevado a menos 2. X elevado a menos 2, se você olhar aqui, vai dar 1/4. 1/4. Então, está aqui a menos 2. E depois x elevado a menos 1, que vai ser meio. Se a gente olhar aqui, está muito próximo do meio, tá bom? Olha aqui, meio. E x elevado a 0. X elevado a 0, 1, que é aqui, ó, 1, tá bom? Então, olha essa característica aqui, ó. Lembra quando você levava o seu filho, a sua criança, a um parquinho de diversão, ou quando você ia, tá bom? Por que eu estou falando quando você levava? Porque eu sei que no estado tem característica de pessoas com idade e tem característica de você, jovem, galera que está aí assistindo também meu vídeo. Ou lembra o seguinte, quando você ia aquele parquinho de diversão que você gostava. Não estou falando daquele parque de diversão que tem roda gigante, não, aquele parquinhos que tem na cidade, no sol dia a dia. Você não tinha um escorregador? Não tinha? Você não gostava de descer de escorregador, aquele escorrega? Se você olhar para a função exponencial, ela se assemelha muito com aquele formato daquele escorregador. Sempre que você vê aquele escorregador, tanto de um lado como de outro, você vai olhar, é um gráfico de uma função exponencial. Olha comigo lá na tela, por favor. Se você não vai perceber que é isso. Está vendo aqui, ó? Função, não é um escorregador? Isso aqui é uma função crescente. Professor, por que é uma função crescente? Olha aqui, ó, a minha base é 2. Toda vez que a minha base for maior do que 1, então 2, 1,1, 1,2, 3, 4, 5, 1000, não importa, maior do que 1, a função exponencial será crescente. Ela vai estar crescendo, tá bom? Eu sempre olho da esquerda para a direita, ela é crescente. Vamos ver um exemplo aqui? Agora, toda vez que eu estiver olhando da esquerda para a direita e eu tiver esse escorregador e ele estiver descendo, o que ela é? Decrescente. O que passa para isso? Que a minha base aqui esteja entre 0 e 1. Isso é muito importante para que você perceba. Então, o que nós olhamos hoje? Aprendemos a identificar, aprendemos a ver quando ela é crescente e decrescente. E eu preparei aqui um gráfico, aqui, uma situação. Uma possível representação gráfica da função definida por, olha aqui, ó, é uma função exponencial, tá bom? Agora só basta definir, ela é positiva ou negativa? Aqui, ó, tá aqui. Eu não olho isso, não importa. O que eu olho? Esse aqui está no expoente. Agora, a minha base é maior do que 1 ou maior do que 1 ou menor, está entre 0 e 1. A minha base, como aqui é menos 1, o que é isso aqui? A minha função é a mesma coisa de y elevado a 1 décimo de x. Então, está entre 0 e 1. Ela é decrescente. Para ser decrescente, qual é o gráfico? A gente tem. Agora, eu posso pegar o meu gráfico, que é a letra B, tá bom? Por que não é a letra D, professor? Porque, olha aqui, ó, cortando aqui, ó, no 1. Isso é uma característica também. Para cortar diferente do 1, no Y, ele teria que colocar outra letrinha, mas outra vez eu falo isso com vocês. Gente, muito obrigado. Eu estou terminando a nossa aula e espero que você tenha aprendido. Muito obrigado. Fiquem ligados, porque amanhã teremos aulas para você.
estudante da terceira série do ensino médio, aqui na TBC. Até a próxima, um forte abraço. Fui!